Olá, meu amigo. Vamos continuar aqui, né? Então tá legal, né? Nós estamos vendo até aqui, né? Os guardadores de sábado, então pega Colossenses 2,16 para dizer que os sábados ali não tem nada a ver com os sábados semanais, né? E sim cerimoniais. Mas nós estamos vendo até agora que isso não está batendo. Está muito bem separado o que é uma coisa e o que é outra. E nós paramos no vídeo passado falando de uma questão de lógica. Lembra disso, né? Ora, se a passagem fala de ofertas das festas, cada qual em seu dia próprio, e se as ofertas dos sábados cerimoniais são as das festas e das ofertas do dia de sábado, era diferente das festas. E se a passagem ainda diz, além dos sábados do Senhor, é lógico que esses sábados do Senhor são semanais. É óbvio, não tem como fugir disso, meu querido, está escrito. Na passagem que lemos, lá Levíticos capítulo 23, versos 37 e 38, onde estão os sábados cerimoniais? Os anuais, onde estão? Não dá, né? Não seria, na expressão, festas fixas do Senhor? Não seria isso? Lógico, é claro, porque eles faziam parte das festas. As ofertas desses dias eram as das festas. Note que a passagem fala de ofertas específicas de cada festa. Aliás, note também, meu querido, que a passagem em questão diz, vamos lá, são essas as festas fixas do Senhor que proclamareis para santas convocações. E nós vemos que as santas convocações das festas anuais eram nos tais sábados cerimoniais, expressão dos guardadores de sábado. A passagem deixa muito claro, bem claro, que haveriam santas convocações nas festas do Senhor, certo? E para ofertas cada qual em seu dia próprio. E depois ainda diz lá no verso 38, vamos lá. Além dos sábados do Senhor. Como que a Escritura diz que as santas convocações ocorriam para as festas e aqueles dias das convocações não eram de festas e sim sábados cerimoniais, como diz a doutrina dos guardadores de sábado? Como? Alguém está completamente errado nesse raciocínio aí. Não é possível, porque está bem especificado, está bem diferente. Pela Escritura fica claro que Levíticos capítulo 23, verso 38, na expressão sábados do Senhor, está se referindo aos sábados semanais e fica claro a separação. Festas fixas anuais já com os seus feriados e sábados semanais. A Escritura nunca citou os sábados anuais separadamente das festas solenes. Vocês estão entendendo? Que quando menciona as festas solenes, já está mencionando os sábados cerimoniais. Eles se apresentam como sendo parte integrante delas. Colossenses capítulo 2, verso 16. A sequência se repete. Lembra que lá em Colossenses, nós vamos ler, tá? Mas lembra que lá em Colossenses tem aquela sequenciazinha que Paulo cita? Vamos observar essa sequência que se repete na Escritura. Vamos dar uma olhadinha, vamos lá. Em Colossenses capítulo 2, 16, vemos claramente essa sequência. Vamos lá. Portanto, ninguém vos julgue por causa de comida e de bebida, sequência, ou de dia de festa anuais, ou lua nova mensais, ou sábados semanais, que são sombras de coisas futuras. Essa sequência aparece em várias outras passagens das Escrituras anteriormente a essa passagem de Paulo. Veja com atenção os exemplos que nós vamos colocar aqui. Perceba, Ezequiel capítulo 45, verso 17 diz assim, vamos lá. E estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de manjares e as libações nas festas anuais e nas luas novas mensais e nos sábados semanais, em todas as solenidades da casa de Israel. Você viu aí a sequência? 1 Crônicas, capítulo 23, verso 31. Vamos lá. E para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados semanais, nas festas de lua nova, mensais e nas festas fixas, anuais, perante o Senhor. 2 Crônicas, capítulo 2, verso 4. E os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados
semanais, nas festas de lua nova, mensais, e nas festividades anuais do Senhor nosso Deus. 2 Crônicas, capítulo 31, verso 3. Os holocaustos dos sábados semanais, das festas de lua nova mensais e das festas fixas anuais, como está escrito na lei do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 8, versos 12 e 13 também diz alguma coisa dessa sequência, né? Tá conseguindo entender, né, meu querido? Vamos lá. Então Salomão ofereceu, e isto segundo dever de cada dia, fazendo ofertas segundo o mandamento de Moisés, nos sábados semanais, nas luas novas, mensais e nas 3 festas anuais, a saber, e aí vai. Oséias capítulo 2, verso 11 também diz, vamos lá. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas anuais, as suas luas novas mensais e os seus sábados semanais. Neemias capítulo 10, verso 33 também diz alguma coisa. Vamos lá. E para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados semanais, e das festas da lua nova mensais, e para as festas fixas anuais. Essas passagens seguem uma sequência lógica clara e inconfundível. Anuais, mensais, semanais. Ou então, semanais, mensais e anuais. Agora, antes de seguir com a análise, cabe agora aqui uma pergunta que os guardadores de sábado fazem sempre em relação a esse assunto. Cabe aqui, sem problema nenhum. Como se sabe que essas passagens citadas acima aí que nós lemos estão realmente falando dos sábados semanais e não dos cerimoniais? Pedimos desculpas aos nossos irmãos, pois será necessário repetir algumas coisas que já falamos aí. A intenção é deixar essa explicação bem clara, até porque existem aqueles irmãos que têm dificuldade em compreender. Isso é óbvio, isso é claro. Vamos lá. Então vamos responder. Resposta. É simples, como no exemplo de Levíticos capítulo 23, verso 37 e 38. Essas passagens relacionadas anteriormente estão falando de holocaustos, ofertas e sacrifícios, certo? E como já foi explicado antes, a Escritura relaciona os holocaustos, sacrifícios e ofertas exclusivos para cada solenidade. Cada festa tinha o seu, com alguma diferença das ofertas das outras festas e diferente dos oferecidos aos sábados. Mas detalhe, nas passagens anteriores, os sábados estão citados separadamente das festas fixas e festas da lua nova. As 2 maiores festas começavam e terminavam com uma espécie de feriado. E desde o primeiro até o último dia de festa, as ofertas da festa eram oferecidas ao Senhor. Nós já vimos isso. Sabendo que os sacrifícios e ofertas dos sábados semanais eram diferentes dos tais sábados das festas, isso deixa claro que os sábados dos quais falam essas passagens relacionadas que nós lemos são, sem sombra de dúvidas, os sábados semanais. Não há dúvida. Não é dedução. Está escrito. Se a passagem fala de ofertas e sacrifícios, e se vemos na Escritura que as ofertas desses tais supostos sábados cerimoniais eram as ofertas de suas respectivas festas, então para que citá-los nos textos? Compreende? Senão vai estar sendo redundante. Agora, e voltando, vamos voltar na sequência lá, semanais, mensais, anuais. Ela aparece em Gálatas capítulo 4, versos de 9 a 11, quando Paulo condena esses ritos judaicos, chamando-os de rudimentos fracos e pobres, que só escravizam. Vamos lá. Mas agora que conheceis a Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardar dias, sábados, e meses, lua nova, e tempos e anos, dias de festa, 7º ano, etc., aquelas coisas todas. Receio que eu tenha trabalhado em vão para convosco. É a lamentação de Paulo. Paulo se lamenta dizendo, poxa, vocês estão voltando tudo naquele ritual de novo e inclui o sábado lá.
Ou será que o apóstolo Paulo citou os dias de festa anuais, a lua nova, mensais, e na expressão sábado, ele volta a falar de dias anuais, incluindo e já relacionados nas festas fixas, lá em Levíticos 23? Tá entendendo? Será que Paulo é maluco? Ele fala das festas anuais e depois fala de sábados, né? Das festas semanais. Tá repetindo as mesmas coisas? Essa interpretação não tem sentido algum, meu querido. Mas eu interpretava assim. Outra questão é que o sábado, quando aparece na escritura em passagens onde se fala também ou junto da lua nova, vemos que é sempre referente ao sábado semanal. Não podemos deixar passar batido isso. Observem lá em Ezequiel capítulo 46, versos de 1 a 3. Vamos lá. Assim diz o Senhor, a porta do átrio interior que olha para o oriente estará fechada durante os 6 dias, que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá, também no dia da lua nova se abrirá, e o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta por fora e permanecerá junto da ombreira da porta, e os sacerdotes prepararão o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, e ele se prostrará no umbral da porta e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. E o povo da terra se prostrará à entrada da mesma porta, nos sábados e nas luas novas diante do Senhor. Amós capítulo 8, verso 5, também fala alguma coisa. Vamos lá. Dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras. 2 Reis, capítulo 4, verso 23. E disse ele, porque vais a ele hoje, não é lua nova, nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Isaías, capítulo 66, verso 23. E será que desde uma festa da lua nova e até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Está tudo aí. Aliás, vemos que na passagem de Isaías, agora acabamos de ler, que os guardadores de sábado frisam tanto, e eles nunca se perguntaram se ali se referia aos tais sábados cerimoniais, não é mesmo? Vou dar uma destrinchada nisso para vocês. Toda vez que aparece a palavra sábado ou sábados junto com lua nova, festas, eles falam que esse sábado, e eu falava também, sábados cerimoniais, sábado de festa. Só que nessa passagem de Isaías 66, verso 23, onde diz, né, que de uma lua nova a outra e de um sábado a outro, agora já não é mais o das festas cerimoniais, agora é o sábado semanal. Como este texto eles querem usar para defender seu dogma, eles simplesmente ignoram a distinção que eles mesmos tanto fazem. Compreende? Nós vamos entrar agora num contexto de cerimonial e semanal. Cerimonial em comparação com o semanal. É muito importante e interessante notar que lá em Ezequiel, capítulo 46, de 1 a 11, leia lá, tá? Eu gostaria que você fosse lá e lesse, para não ficar aqui o que eu estou falando como verdade absoluta. Existem instruções rituais referentes ao templo, exclusiva para os dias de sábado, para a lua nova e para os dias de festas fixas. Notem com isso como fica claro o sábado semanal, a lua nova mensal e as festas anuais. Também destaco a passagem lá de Isaías capítulo 1, verso 13 e 14, onde diz, vamos ler. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação. As luas novas, os sábados e as convocações de assembleias. Não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas festas fixas, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. O que devemos entender aqui? O que devemos entender exatamente nesse contexto? O Criador aqui simplesmente se posicionando e separando as coisas, e além de tudo dizendo que cansa ele. Que os sábados citados são tais, os sábados cerimoniais?
Mas eles já não estão citados na expressão festas fixas? Colossenses 2,16, vamos ler de novo? Portanto, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa anual, ou lua nova, mensal, ou sábado semanal, que são sombras de coisas futuras. É impossível negar a repetição dessa sequência, está aí. Qualquer um pode ver exatamente esse tipo de situação. A única solenidade anual com título de Shabá e sábado. Vamos dar uma olhadinha lá, vamos lá. Ao lermos as passagens onde falam dos feriados das festas anuais dos judeus, é interessante comentar que existem diferenças entre os feriados das festas e o sábado. Todos os versos que falam desses feriados mostram que, naqueles dias especiais da festa, não se podiam realizar trabalhos ou obras, mas com exceção ao contrário do dia de sábado, onde nenhuma obra podia ser feita. Vamos lá. Quando se fala de sábados cerimoniais, podia-se fazer alguma coisa, alguns rituais ali. Só que quando nesse ciclo de festa caía o sábado semanal, não podia se fazer nada. Tem distinção, tem separação. Observe que em todos os versos sobre os feriados, os tais sábados cerimoniais, está especificado: nenhuma obra servil fareis. Servil fareis. Enquanto que para o sábado é dito o seguinte, que nenhuma obra fareis. Sentiu a diferença? Nenhuma obra servil fareis nas festas e no sábado nenhuma obra fareis. E o único dia de feriado onde é dito nenhuma obra fareis, como no sábado, é o dia da expiação. É repetido 2 vezes lá em Levíticos capítulo 23, verso 28 e o verso 31, que nenhuma obra poderia ser feita igual ao sábado semanal. Estão compreendendo? Está ficando claro para vocês aí que querem guardar sábado? Sobre guardar a lei toda, nós já vimos os outros vídeos anteriores, certo? Não há problema nenhum. Mas se você não assistiu, vai lá. Certo? Que aqueles mandamentos não dá para chegar ali o amor. Né? Mas a lei do Messias dá. Mas agora, a partir então desse vídeo, nós estamos falando especificamente do sábado. Para aqueles que guardam o sábado. Ou para aqueles que têm dúvida se deve guardar o sábado ou não. A diferença das expressões obra e obra servil. Assunto do próximo vídeo. Acho que é o último. Tá bom? Até lá!